Olá, galerinha! Bom dia pra vocês! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Galera, hoje na nossa aula de português vai ser uma aula de revisão, ok? Nós vamos revisar todo o conteúdo que a gente já passou, tá certo? Lembrando que as atividades também do livro são atividades de revisão, certo? Lá no final da unidade, vai ter um quadrinho que vai dizendo, vai ter as carinhas, ok? Se você entendeu o que é notícia, você vai colocar a carinha feliz. Se você não entendeu o que é notícia, ficou com dúvida, você vai colocar aquela carinha assim, tá certo? Enfim, tem lá no livro, vocês vão entender direitinho, certo? Então assim, galera, eu vou iniciar falando sobre a notícia. É uma pequena revisão. Então, vocês lembram que eu falei da notícia? Notícia é um gênero textual informativo, ok? Que ela está nos meios de comunicações, né? Como jornais, revistas, ok? E eu falei também que a notícia, ela tem uma estrutura. Primeiro, ela vem com um título, esse título chama manchete, ok? O título da notícia se chama manchete, né? Depois do título, ela tem um subtítulo, ok? Esse subtítulo, ele vai explicar um pouquinho, ele vai abrir mais a manchete, ok? Vai explicar um pouquinho mais a manchete. Depois do subtítulo, nós temos o nosso primeiro parágrafo, ok? Chamado de lead. A lead, ela vai responder algumas perguntas, ok? Com relação à notícia, né? O que é a notícia, sobre o que é a notícia, onde aconteceu essa notícia, esse fato, né? Qual é o que é o fato noticiado, onde aconteceu o fato noticiado, quando aconteceu o fato noticiado, como aconteceu o fato noticiado, quem estava envolvido nesse fato noticiado. Então, todas essas perguntas, elas vão ser respondidas na lead, no nosso primeiro parágrafo. Geralmente todas as notícias são assim, tá? Algumas podem ser diferentes, podem, né? Mas geralmente todas essas perguntas, elas se encontram no nosso primeiro parágrafo que se chama lead, ok? Já depois da lead, nosso primeiro parágrafo, vem o corpo da notícia, que é a notícia em si, entendeu? Onde a gente vai esmiuçar, a gente vai falar detalhadamente da notícia, do acontecimento, do fato, ok? Então, a notícia também ela pode ter intertítulos, né? No meio lá da notícia pode ter, eu vou falar sobre um assunto que é referente à notícia e esse assunto ele pode ter um títulozinho que a gente chama intertítulo porque está no meio da notícia, ok? Aí a gente falou sobre, no nosso momento de ortografia, nós falamos sobre a classificação das palavras e a acentuação das paroxítonas, ok? A classificação das palavras com relação à sílaba tônica. Professora, me lembra o que é sílaba tônica? Sílaba tônica, galera, nada mais é a sílaba mais forte de uma palavra, aquela sílaba mais estendida. Por exemplo, quando eu falo amizade, né? Amizade, amizade. Usar, eu dou uma puxadinha nele, certo? Porque ele é a sílaba mais forte, então fica amizade. Se fosse o de, ficaria amizade, amizade. A palavra não é amizade, a palavra é amizade, amizade. Isso significa que a nossa sílaba tônica, a sílaba mais forte, é usar. No caso de amigo, 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 mi. Então a nossa sílaba tônica é o mi. Porque se fosse o go, ficaria amigó, amigó. Se fosse o a, amigo, amigo, ok? Então, uma dica que eu dou pra gente. Isso quando as palavras não são acentuadas, tá? Porque quando elas têm um acento, ela já me denuncia qual é a sílaba tônica, certo? Então, quando a palavra não é acentuada, pra gente saber qual é a sílaba tônica, é só pronunciar ela direitinho e ver qual é aquela sílaba mais forte, aquela sílaba que mais vai dar uma puxadinha, ok? Com relação à sílaba tônica, a gente pode classificar a palavra com relação à sílaba tônica, a gente pode classificar elas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembrando mais uma vez, galera,
Uma palavra ela é oxítona quando a sílaba tônica da palavra é a última. Uma palavra é paroxítona quando a sílaba tônica dela é a penúltima. Uma palavra ela é proparoxítona quando a sílaba tônica dela é a antepenúltima, ok? Então, é só prestar atenção em qual é a sílaba tônica que eu vou saber se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ok? Com relação à acentuação das palavras paroxítonas, ok? A gente descobriu que quando a palavra ela é paroxítona, eu já sei, eu já identifiquei que ela é uma paroxítona. Será que ela leva acento? Como é que eu vou saber se ela leva acento? Eu falei de duas regrinhas, ok? Existem mais, depois a gente vai ver mais na frente. Mas eu falei de duas regrinhas para me saber se essas palavras paroxítonas elas recebem acento. Primeira delas, se elas forem uma paroxítona que terminem com um ditongo, o que é um ditongo, galera? Ditongo é o encontro de duas vogais juntas na mesma sílaba, elas não se separam, ok? Então, contágio é uma paroxítona, contágio é uma paroxítona, e no final eu tenho um ditongo, né, contágio, G-I-O, tem um I e o O juntos aí, ok? Então, na palavra contágio, ela é uma paroxítona que tem um ditongo no final. Se ela é uma paroxítona e tem um ditongo no final, então ela leva acento na sua sílaba tônica, que no caso é o tá, né? Ela leva acento no A, ok? A nossa segunda regrinha para as paroxítonas é a seguinte: as paroxítonas, toda paroxítona terminada em L, em R, em X e em N, levam acento gráfico, ok? Toda paroxítona terminada em L, em N, em R e em X leva acento gráfico. Então, vamos lá. Se eu identifiquei essa palavra e ela é paroxítona, poxa, mas será que ela tem acento? Se ela terminar em L, R, N ou X, ela leva acento sim, ok? Entendido? Então, vamos lá. Toda paroxítona terminada em ditongo leva acento. Toda paroxítona terminada em L, em R ou X também leva acento, ok? E nós falamos sobre os adjetivos. O que são adjetivos, professoras? Lembrando mais uma vez, adjetivos são aquelas palavras que dão característica aos substantivos. Ela, né, mostram característica, mostram um estado, ok? Um estado de como está aquele substantivo, como ele é, ok? Então, isso são os adjetivos. Nós aprendemos que os adjetivos, eles flexionam, eles variam em gênero e em número. Quando eu falo em gênero, eu estou dizendo que o substantivo ele pode ser masculino ou feminino. Que o adjetivo ele pode ser masculino ou feminino. Quando eu falo em número, eu estou dizendo que o adjetivo eles podem estar no singular ou no plural, ok? Então, esse adjetivo ele pode mudar de gênero, ele pode mudar em número, isso dependendo do nosso substantivo. Se o nosso substantivo estiver mudar de gênero, né? Se ele estiver no feminino, por exemplo, o nosso adjetivo ele vai estar no feminino. Se ele estiver no masculino, o nosso adjetivo vai estar no masculino. Isso para alguns adjetivos. Vocês lembram, né? Que tem adjetivos que não mudam de feminino para masculino. Dei o exemplo do inteligente. Essa menina é muito inteligente. Inteligente é o adjetivo da menina, é uma característica da menina. E ela não muda se eu colocar no masculino. Este menino é muito inteligente. Inteligente não muda, continua o mesmo, ok? Então, alguns adjetivos eles não mudam. É só prestar atenção, né, na frase inteira que dá certo. Então, os adjetivos eles mudam em gênero, conforme o substantivo, e em número, ou seja, se o substantivo estiver no plural, o nosso adjetivo vai para o plural. Se o nosso substantivo estiver no singular, o nosso adjetivo também vai para o singular. Ok, galera? Então, esse foi o conteúdo dado essa semana, ok?
A gente começou semana passada e a gente está encerrando a nossa unidade hoje. Espero que vocês tenham realmente entendido. Lá, quando a gente for se reunir lá no Zoom, a gente vai ver se realmente a gente entendeu, ok? Eu vou tirar todas as dúvidas, eu não quero ninguém passando para a segunda unidade, para a próxima etapa, né? Para a próxima etapa com dúvidas. Todos têm que estar, ó, professora, entendi tudo, ok? Porque assim eu vou me alegrar muito e eu vou perceber que eu fiz um bom trabalho. Se vocês entendendo, eu vou perceber que eu estou trabalhando bem, ok? Então, bom dia para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau!